O comercial infantil que virou escândalo nacional. Pôneis malditos. O Brasil de 2011 parecia viver tempos mais simples, mas uma propaganda de televisão estava prestes a provar que a linha entre o humor e a polêmica pode ser muito mais fina do que se imagina. A cena inicial era digna de qualquer comercial clássico de carro. Uma estrada de terra, o sol iluminando cada grão de poeira levantado pelos pneus, e uma picape branca cruzando o cenário com confiança. Dentro do veículo, o motorista mantinha o olhar firme, como quem controla a situação. Tudo indicava que seria mais um anúncio padrão, exaltando a liberdade, a força e a aventura. Mas, de repente, o som do motor muda. Um estalo, uma falha. A picape desacelera e para no meio do nada. O silêncio toma conta. O motorista olha para os lados, confuso, e então começa o inesperado. Um som suave de sininhos invade o ambiente. A câmera avança e à frente do carro surgem eles, dezenas de pôneis minúsculos, com crinas coloridas e olhos brilhantes. A princípio, parecem personagens saídos de um conto de fadas, mas o sorriso infantil deles é acompanhado de algo perturbador, uma música infantil e pegajosa. Pôneis malditos, pôneis malditos, venham me ver. O contraste é chocante. A doçura das vozes com a palavra malditos em plena propaganda infantilizada. A ideia, vinda da equipe de marketing da Nissan para promover a Frontier, era simples e ousada. Mostrar que sem tração 4x4, você pode acabar preso até numa situação ridícula, como estar cercado por pôneis mágicos e irritantes. O impacto foi imediato. Crianças começaram a cantarolar o refrão, levando pais ao desespero. Nas escolas, professores reclamavam que os alunos passavam o dia repetindo a música. Para alguns adultos, aquilo era criatividade genial. Para outros, irresponsabilidade publicitária. Enquanto a polêmica crescia, a internet transformava a propaganda em um fenômeno. Vídeos, paródias, remixes e até ringtones espalhavam a melodia por todo o país. O comercial dos pôneis malditos não só se tornaria um dos mais lembrados da história brasileira, como também abriria um debate acalorado sobre até onde a publicidade pode ir para se destacar. E essa era apenas a primeira cena de um escândalo que estava prestes a explodir. O comercial infantil que virou escândalo nacional, Pôneis Malditos. O impacto foi quase imediato. Apenas alguns dias após o comercial estrear, as linhas de atendimento da Nissan já registravam reações que iam de gargalhadas entusiasmadas a críticas indignadas. No centro da controvérsia, uma palavra: malditos. Pais alegavam que seus filhos, fascinados pelos pôneis coloridos, não paravam de repetir a música. O refrão se espalhava pelas casas, pelas salas de aula e até por pátios de escolas inteiras. Professores reclamavam que a melodia era tão grudenta que se transformara em uma espécie de praga sonora. Não importava se você tinha visto o comercial uma vez ou 10, a música ficava presa na sua cabeça. As redes sociais, que em 2011 ainda estavam em crescimento no Brasil, foram tomadas pelo vídeo. No YouTube, milhares de usuários postavam reações, paródias e remixes. Alguns transformavam a música em trilha para danças engraçadas, outros misturavam a letra com batidas eletrônicas, criando versões ainda mais viciantes. Mas a polêmica não se limitou à internet. O CONAR, órgão responsável por fiscalizar a publicidade no país, recebeu dezenas de denúncias formais. As acusações variavam: uso de palavreado considerado impróprio para crianças, indução de comportamento negativo e até supostas mensagens subliminares escondidas no comercial. Enquanto isso, o vídeo continuava sendo exibido na TV aberta e, ironicamente, cada nova crítica parecia aumentar a curiosidade do público. Era o efeito paradoxal da publicidade. Quanto mais se falava mal, mais pessoas queriam ver. Na Nissan, a equipe de marketing acompanhava tudo com atenção. Para eles, a repercussão era ouro puro.
Cada compartilhamento, cada comentário indignado e cada piada feita sobre os pôneis representava divulgação gratuita e, consequentemente, mais gente falando sobre a marca e sobre a picape Frontier. O curioso é que, apesar do tom leve e das cores vibrantes, o comercial carregava um conceito publicitário inteligente: transformar algo inofensível e fofo em um problema para ilustrar a utilidade do produto. Mas esse contraste também foi o combustível para o escândalo, pois mexia com a percepção das famílias sobre o que era adequado para um anúncio. O caso rapidamente saiu do campo da propaganda e entrou no território da cultura pop. Em programas de TV, apresentadores imitavam os pôneis. Em rádios, o refrão era tocado como piada. Até em festas infantis havia quem pedisse para tocar a música, o que para alguns pais era o auge da afronta. O Brasil estava dividido. Para uns, o comercial era ousado, divertido e criativo. Para outros, era um exemplo claro de irresponsabilidade na publicidade. Mas para a Nissan, uma coisa era certa: eles haviam conseguido exatamente o que eles queriam: chamar a atenção de todo mundo. O comercial infantil que virou escândalo nacional, Pôneis Malditos. O barulho era impossível de ignorar. Com tantas denúncias e o país inteiro comentando, o CONAR abriu uma investigação oficial sobre o caso. As reuniões do conselho discutiam se o uso da palavra malditos em um tom infantilizado ultrapassava os limites éticos da publicidade. A Nissan, por sua vez, não parecia nervosa. Pelo contrário, tratava a situação como parte de um jogo que já estava ganhando. Internamente, a equipe de marketing sabia que, qualquer que fosse a decisão do CONAR, o comercial já havia entrado para a história. O órgão analisou as queixas. Pais que se diziam revoltados, psicólogos afirmando que a repetição da palavra poderia influenciar o vocabulário das crianças e até especialistas em comunicação alertando para um suposto efeito hipnótico da melodia. Ao mesmo tempo, havia depoimentos defendendo o anúncio como uma peça criativa, bem-humorada e inofensiva. Enquanto as discussões aconteciam, o vídeo continuava ganhando força. Nas redes sociais, perfis de humor publicavam memes dos pôneis em situações absurdas. No YouTube, um vídeo com a música tocando por 10 horas seguidas acumulava visualizações inacreditáveis para a época. O refrão já não pertencia mais à Nissan, era patrimônio da cultura pop. O veredito do CONAR chegou semanas depois. O comercial poderia continuar sendo exibido, mas com restrições de horário para evitar que fosse transmitido em programas infantis. Uma decisão que, na prática, serviu apenas para alimentar ainda mais a curiosidade de quem ainda não havia visto a propaganda. O resultado foi um efeito dominó. As buscas pela Nissan Frontier aumentaram e concessionárias relataram um crescimento significativo nas visitas e test drives. Jornalistas de marketing analisavam o caso como exemplo de publicidade polêmica de sucesso, capaz de transformar críticas em vendas. Mas havia algo ainda mais interessante acontecendo nos bastidores. A percepção pública da Nissan mudou. A marca, antes vista como mais conservadora, ganhou a imagem de ousada, disposta a quebrar padrões e brincar com o inesperado. No final, os pôneis malditos não apenas venderam picapes, eles abriram caminho para uma nova forma de comunicação publicitária no Brasil, mostrando que, em tempos de internet, um toque de irreverência pode valer milhões. O tempo passou e a memória do comercial dos pôneis malditos permanece viva na cultura brasileira. Mais do que um simples anúncio, ele se tornou um símbolo de como a publicidade pode impactar e dividir opiniões. E, principalmente, de como uma campanha pode virar uma verdadeira febre. Anos depois, o comercial ainda é referência em cursos de marketing e comunicação, estudado como um exemplo clássico de ousadia criativa que gerou resultados concretos. A Nissan Frontier, por sua vez, consolidou sua posição no mercado, em parte graças à exposição massiva causada por aquele anúncio. Mas o que realmente chamou a atenção foi a forma como o Brasil, em sua diversidade cultural, reagiu ao inesperado. De um lado, havia quem defendesse a liberdade criativa e a quebra de padrões.
De outro, quem clamava por responsabilidade e cuidado com o público infantil. Essa tensão refletia um debate mais amplo sobre os limites da publicidade e sua influência nas gerações mais jovens. O caso dos pôneis malditos também antecipou uma era em que as marcas precisariam lidar diretamente com a internet e as redes sociais, ambientes onde qualquer conteúdo pode ser amplificado, modificado e transformado em algo completamente diferente do original. Hoje, se você mencionar pôneis malditos a alguém que viveu aquela época, é quase certo que a reação seja imediata. Sorrisos, lembranças da melodia e, claro, aquela sensação grudenta que a propaganda deixou na cabeça de todo mundo. O comercial, com sua mistura de humor ácido, cores vibrantes e uma música impossível de esquecer, provou que, às vezes, a melhor estratégia é mesmo causar impacto, mesmo que isso signifique virar um escândalo nacional. E você? Conseguiria resistir a cantar o refrão?